Bom dia, gente. Bem-vindos. Esse é o primeiro Diálogos de 2016. E aí eu estava olhando uns folders anteriores, eu sempre começo com esse tema. Todo ano é o primeiro evento que fala sobre amor. E normalmente eu fecho com o mesmo tema. Isso é uma coincidência. Que bom. Bom, eu também adoro, né? Acho que é um tema que não se esgota jamais. Né? Então eu vou ler um pequeno recorte que eu trouxe aqui antes de apresentar os nossos palestrantes de hoje. O que é que eu penso do amor? Em suma, não penso nada. Bem que eu gostaria de saber o que é, mas estando do lado de dentro, eu o vejo em existência, não em essência. O que eu quero conhecer, o amor, é exatamente a matéria que uso para falar, o discurso amoroso. Quando o objeto amado, ele mesmo se queixa do meu rival, o deprecia. Não sei como replicar essa queixa. De um lado, é nobre, não me aproveitar de uma confidência que me serve, que parece reforçar meu lugar. E por outro lado, sou prudente. Sei que ocupo o mesmo ponto que meu concorrente, e que a partir daí, abolidos toda a psicologia, todo valor, nada pode impedir que um dia eu também seja objeto de depreciação. Como termina um amor? O que? Termina? Em suma, ninguém, exceto os outros, nunca sabe disso. Uma espécie de inocência mascara o fim dessa coisa concebida, afirmada, vivida como se fosse eterna. O que quer que se torne objeto amado, quer ele desapareça ou passe a região da amizade, de qualquer maneira, eu não o vejo nem mesmo se dissipar. O amor, que termina, se afasta para um outro mundo, como uma nave espacial que deixa de piscar. O ser amado ressoava como um clamor. De repente, ei-lo sem brilho. O outro nunca desaparece quando e como se esperava. Esse fenômeno resulta de uma imposição do discurso amoroso. Eu mesmo, sujeito enamorado, não posso construir até o fim minha história de amor. Sou o poeta, o recitante, apenas do começo. O final dessa história, assim como a minha própria morte, pertence aos outros. Eles que escrevam romance, narrativa exterior, mítica. Esses trechos são fragmentos de um discurso amoroso do Roland Barthes. Amar. Amar é o lamento que nasce sobre a impossibilidade do amor. O amor é uma invenção das mulheres para suportar a perversão dos homens. Desejar e amar não são o mesmo, porque não há o mesmo. Se houvesse, seria o amor. Entre dois sujeitos que dizem amar um ao outro, pouco importando o gênero sexual de ambos, impera o mal-entendido. Aliás, é por dizerem amar um ao outro que há o mal-entendido. Então, para conversar sobre o tema aqui hoje, que é o amor e seus discursos, convidamos Ana Sui Cesarino Cus, psicóloga, com especialização em psicologia clínica pela PUC do Paraná, mestrado na Federal do Paraná em psicologia clínica, na linha de pesquisa de psicanálise. Professora do curso de psicologia no Centro Universitário do Brasil, psicanalista e escritora, autora do livro Amor, Desejo e Psicanálise, que a gente teve a honra de lançar no ano passado em Curitiba. Bom, Marco Antônio Coutinho Jorge, à esquerda, psicanalista e psiquiatra, diretor da seção Rio de Janeiro do Corpo Freudiano, professor do Instituto de Psicologia do UERJ, membro da Sociedade Internacional de História da Psiquiatria e da Psicanálise, autor de Fundamentos da Psicanálise, As Bases Conceituais, organizador das coletâneas Lacan e a Formação do Psicanalista e as Homossexualidades na Psicanálise, na história de sua despatologização. E aqui à minha direita, Welson Barbato, psicanalista, psicólogo, formado pela PUC, coordenador de leitura em grupos de estudos formativos da psicanálise e formação clínica, e em lógica formal e lógicas não clássicas. Membro fundador do grupo de trabalho Estilo e Formalização, Psicanálise e Lógica, e professor da Casa do Saber, onde ministra cursos que priorizam temas vinculados ao campo lacaniano. Queria agradecer muito a Ana e o Marco. A Ana veio de Curitiba, o Marco do Rio, para estar aqui com a gente. Os dois já são de casa, o Elson e a Ana Sui, está sempre com a gente lá quando a gente faz o Diálogos em Curitiba. E vocês ficaram aqui nesse sábado. Então a gente vai começar da seguinte forma: a Ana, depois o Marco e o Elson fecha, depois a gente abre para um bate-papo com vocês.
Bom dia. Bom dia. Bom, quero agradecer imensamente o convite que a Patrícia me fez de estar aqui, que a Patrícia sempre me convida para coisas tão interessantes e irrecusáveis. E eu estou muito feliz, então, de estar aqui falando com vocês. E claro, né, óbvio, de estar aqui ao meu lado, né, com além da Patrícia, o Elson e o Marco Antônio. Então, agradeço, né, por vocês terem topado vir falar comigo. E é muito inusitado estar aqui, né, porque eu piso em São Paulo e me vem a música do Criolo na cabeça, né? Não existe amor em SP. E aí ser convidada para vir falar... você vai ver que não existe. Ser convidada para vir falar de amor em SP é muito interessante, né? E geralmente quem fala sobre o amor são as mulheres, né? Não é uma invenção das mulheres para lidar com a perversão dos homens, né? E aí tá aqui com dois homens que, né, são pessoas que falam sobre o amor, acho também bastante inusitado. Mas vou poder se defender. Se defender, ótimo. Então vamos começar a atacar, né? Bom, eu vou tentar seguir aqui um roteiro que fiz para não me perder muito no assunto, porque o amor encaminha para tanto lugar, né? O amor são os discursos. Bom, então o amor é meu tema de estudo e de trabalho, né? Já que trabalho com a psicanálise, a gente sabe que a psicanálise é justamente uma via de tratamento, né? Pela via da transferência, transferência sendo um dos nomes do amor, né? Então, bom, mas a cada vez que venho falar sobre ele, né, o tema sempre me aparece como uma pergunta, né? Tem alguma coisa aí que não se escreve e fica sempre retornando, mas o que é mesmo amor? E como tudo na vida, como tudo o que na vida a gente não sabe dizer o que é mais fácil dizer o que não é, né? E eu gosto de brincar com isso. Então, o amor, eu vou dizer o que não é. O amor não é aquilo que permite, ao olhar para o outro, ver as mesmas qualidades e defeitos que a gente tem. O nome disso é se olhar no espelho. O amor é outra coisa. O amor não é aquilo que transforma um dia útil normal em um dia especial. O nome disso é sexta-feira. O amor é outra coisa. O amor não é aquilo que te deixa quente e te leva para a cama. O nome disso é dengue. O amor é outra coisa. O amor não é aquilo que te desperta para a vida e te aquece por dentro. O nome disso é café. O amor é outra coisa. O amor não é aquilo que te leva às alturas entre quatro paredes. O nome disso é elevador. O amor é outra coisa. Por aí vai, né? Então, bem, falar sobre o que não é o amor, isso é possível. Mas e o amor? E o que é? Tanto se fala dele sem nunca poder dizer em definição. Falar sobre o amor é uma imensa responsabilidade, porque quando a gente fala do amor, dos enlaces, dos desenlaces que fazemos através dele, a gente não está falando de um conceito estritamente psicanalítico ou de uma experiência rara, mas a gente diz de respeito a uma experiência que diz de muitos de nós, né? Se não todos nós, possivelmente todos. O próprio complexo de Édipo, coluna vertebral da psicanálise, é a história de como cada um de nós aprendeu a amar e a desejar. Então, a maioria das pessoas, quando a gente fala de amor, a gente fala da maioria das pessoas, e isso é uma responsabilidade que me parece importante. Freud e Lacan disseram que o artista precede o psicanalista, por isso eu começo citando Clarice Lispector, que diz assim no livro Água Viva: amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo mais. E poucos suportam perder todas as outras ilusões. Aos que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. É o contrário. Amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se pensava que era o amor. Portanto, de início, Clarice nos aponta o amor como uma desconstrução. A desconstrução do que havia antes para uma novidade. Há muitos que procuram e não encontram o amor. Por quê? Afinal de contas, o que é que se procura ao procurar o amor? Outro dia uma amiga minha me pedia se eu tinha algum amigo para indicar para ela. Indicar é uma coisa. Uma coisa clínica, né? Indica assim, eu não tenho. Olha, sem esse sintoma, assim.
Então, na fantasia neurótica é bem isso, né? Existe uma vaga para o amor, onde se busca alguém que preencha certos requisitos, né? Então, que seja bonito, que seja honesta, que seja educado, que seja bondosa, que seja isso, que seja aquilo, né? Como se fosse mesmo uma vaga, né? Bom, mas Clarice nos indica ali que não tem nada a ver com isso, né? O amor não é disso. Como ela disse, amor é a desilusão do que se pensava que era o amor. Amar, então, começa com a perda do ideal de amor. Nesse sentido, amar é perder. Se é preciso se reconhecer como faltante para amar o outro, só poderia mesmo ser assim. Lacan diz que é preciso perder para poder falar. A entrada na linguagem acontece por uma perda de gozo ligada à castração. Tem um dito lacaniano super importante disso, no Seminário 10, né, que ele fala que somente o amor, somente o gozo, somente o amor permite ao gozo condescender ao desejo, né? Então, assim como o amor, assim como a fala, nos implica uma perda de gozo. Por isso, o amor é um discurso. Se trata de transformar aquilo que não pode se dizer em palavras, em discurso. Então, no amor se trata de transformar o indizível em indizível. É interessante pensar aí o significante, né? O indizível em indizível. Transformar o indizível em dizível. Então, é a redução do infinito do sentimento a algumas palavras. Mas o amor não cabe na palavra amor, né? Tem um pezinho na linguagem, porque é possível falar dele, mas também, e principalmente, está fora da linguagem, né? O amor não cabe no eu te amo. Daí a queixa neurótica generalizada de que as pessoas banalizaram o eu te amo. Eu te amo é uma banalidade, né? É um clichê, amar bem maior do que isso. Por isso, o amor é um discurso na medida em que opera como castração. Amar é perder. É uma perda de gozo que permite ao sujeito ascender ao desejo. Fora do discurso, o amor aparece como devastação, né? Como o gozo feminino sem limite. Por isso que o seminário do gozo feminino, né? O seminário 20, mais ainda, é o seminário do amor. O amor como discurso, ele dá um destino cultural ao gozo. E aí a psicanálise utiliza pela via da transferência como método de tratamento, né? Disso que se trata. Lacan disse que o amor era a sublimação do desejo. Isso porque se o desejo não tem objeto, e ele fica deslizando de objeto em objeto, a deriva, metonímico, o amor dá ao desejo alguma estabilidade. É verdade que não é toda, né? Ou o amor mataria o desejo, e se o amor matasse o desejo, o próprio amor deixaria de existir. Mas possibilita que o desejo não fique à deriva de quaisquer objetos. Lacan diz que se não fosse pela cultura, a gente sequer escutaria falar de amor. Assim, a gente só pode amar porque o discurso amoroso existe. Portanto, o amor, tal como a demanda, é uma tentativa de expressar o desejo. Como disse Lacan, toda demanda é uma demanda de amor. O desejo vai ser aquilo que fica como impossível de dizer, como o resto da demanda, como o resto de amor. Portanto, se sabemos que a linguagem não dá conta, não alcança todo o desejo, visto que sempre que dizemos algo, não podemos dizer tudo desse algo, fica sempre alguma coisa de fora, né? E a gente fala de novo, de amor, mais uma vez, né? E de outro jeito, vamos falar isso de outro jeito, e vai, né? Podemos entender, então, que o amor como discurso também não aniquila o desejo. E é nesse sentido, então, que, né, o aforisma lacaniano de que a relação sexual não existe. Porque o amor não aniquila a falta constitucional de cada um, porque não destrói o desejo. Aliás, pelo contrário, o amor é justamente aquilo que nos dá notícias do desejo. Os amantes testemunham o querer estar perto, sempre mais perto, mesmo quando já estão perto. Né? No amor, perto nunca é perto o suficiente, né? Fica com uma saudade do que está acontecendo ainda naquele momento. Então, tem uma nostalgia do desejo, da qual o amor nos dá notícias. Sobre essa nostalgia, vou ler para vocês aqui uma citação que o Lacan faz no Seminário 4. E ele diz assim, na página 13: uma nostalgia liga o sujeito ao objeto perdido, através da qual se exerce todo o esforço de busca. Ela marca a redescoberta do signo de uma repetição impossível, já que precisamente este não é o mesmo objeto, não poderia sê-lo.
a primazia desta dialética coloca no centro da relação sujeito-objeto uma tensão fundamental, que faz com que o que é procurado não seja da mesma forma com que o que será encontrado. É através da busca de uma satisfação passada e ultrapassada que o novo objeto é procurado e que é encontrado e apreendido noutra parte que não no ponto onde se procura. Dito de outro modo, entendo que o Lacan fala assim, que quando a gente procura uma coisa, o que a gente encontra é sempre outra, né? Tanto é que a gente sabe que, né, na vida a melhor maneira de encontrar uma coisa é procurar outra. Está procurando um negócio, procura, não acha. Aí vai procurar outra coisa, acha a coisa que tinha procurado antes, né? Então, o Freud já nos introduziu nessa ideia, né, lacaniana, quando ele usa o mito do Aristófanes para falar sobre a pulsão, né? Quer dizer, para falar sobre várias coisas, que ele usa mais de uma vez, mas pensei em falar disso porque ele fala nos 3 ensaios sobre a sexualidade, né? Então ele conta assim, né, que ele recorre ao mito platônico de que antigamente éramos seres duplicados. Então cada um tinha 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças e 2 sexos. Assim tinha um indivíduo que tinha um sexo feminino e um masculino, o que tinha um sexo feminino e outro feminino, e o que tinha um masculino e outro masculino. Por sermos muito fortes e ambicionarmos o lugar dos deuses, então, Zeus teria nos cortado ao meio com o objetivo de nos enfraquecer. E desde então, cada ser humano perambularia por aí, sendo apenas metade de si mesmo, em busca de sua outra metade perdida. É importante destacar aí que aí está explicado já o desejo sexual homossexual, tanto masculino quanto feminino, e também o heterossexual, né? Então Lacan, sobre isso, né, ele faz um comentário sobre esse mito de Aristófanes no Seminário 11, onde ele diz assim: a busca do complemento, o mito de Aristófanes, nos dá sua imagem de maneira patética e enganadora, articulando que é o outro, que é sua metade sexual, que o vivo procura no amor. A esta representação mítica do mistério do amor, a experiência analítica substitui a procura pelo sujeito, não do complemento sexual, mas da parte para sempre perdida dele mesmo, que é constituída pelo fato dele ser apenas um vivo sexuado e não mais ser imortal. Então, quando os deuses nos cortam pela metade, nos fazem ilimitados, né? Sujeitos submetidos aí à morte. Assim, o amor seria então o desejo de recuperar uma parte perdida, encarnada no outro. E é isso Lacan nomeou de objeto A, que é algo então que vai dizer respeito ao objeto perdido, que a gente vai encontrar no outro, né? Mas o que aparece como diferença radical na teoria freud-lacaniana é que, diferente de quando se perde uma caneta e então se procura a caneta perdida, e quando se encontra a caneta, de imediato sabemos que se trata da caneta perdida, a busca pelo objeto perdido se trata de outra ordem. Isso porque é apenas por uma licença teórica que o objeto está perdido, né, diz o Garcia Rosa no livro Freud Inconsciente. É por reencontrarmos o objeto que a gente supõe que ele está perdido. Né? Então não se trata de uma perda anterior, mas de uma perda que se descobre. Diferentemente do que se costuma pensar, o que se encontra é menos algo que completa o sujeito e mais algo que dá notícias da falta. A gente pensa que ama o outro porque o outro nos completa, quando na verdade a gente ama o outro porque o outro nos faz falta. A falta convida o sujeito a habitar o registro do desejo, convida ao vazio constitucional de cada um. O que caracteriza o amor é que, por ele se dirigir ao ser, faz do outro insubstituível. Lacan, ele vai dizer assim no seminário 20, então, né, que o deslocamento da negação, do para de não se escrever ao não para de se escrever, da contingência à necessidade, é aí que está o ponto de suspensão a que se agarra todo o amor. Então, o sujeito sai do campo do desejo, onde não tem objeto, não é esse, 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 né? Faz o deslizamento metonímico e se fixa a um objeto, né? Então tem o objeto contingente, que é esse que fica deslizando, ele vai ganhar o estatuto de necessário, né? Então não é mais qualquer um, não tanto faz, tem que ser aquele, é insubstituível, né?
Então, enquanto no desejo e no gozo se toma o outro como objeto, só se pode tomar o outro como objeto, o amor mira no ser. Nesse sentido, então, o amor está associado à singularidade, porque é único para o outro. E, ao mesmo tempo, também à universalidade, já que o amor está inserido na cultura. Então, aqui, eu acho que talvez a gente possa entender o amor como um enlouquecimento socialmente aceito, ou como uma loucura politicamente correta. Né? Diz o Alain Badiou no livro O Elogio sobre o Amor, que no amor tem a experiência de uma possível passagem de pura singularidade, do acaso, para um elemento que possui valor universal. Ele diz assim, porque o amor, afinal de contas, se realiza no mundo. É um evento não previsível ou planejado de acordo com as leis do mundo. É por isso que todo amor verdadeiro interessa a humanidade inteira, por mais humilde, por mais oculto que ele possa ser em aparência. Então a gente pode pensar que por isso que as histórias de amor são tão importantes. Tem algo de universal no amor que faz com que essas histórias interessem a tantas pessoas, né? Então é necessário a passagem do amor, aqui no sentido do gozo, né? como experiência física, como pensamento, para o discurso amoroso, para a palavra dita. Ainda que a linguagem toque um pedaço do amor, o amor não vai caber no eu te amo, né? Mas se o amante vira poeta, não é porque ele escreve bem, mas porque as palavras, mesmo as mais simples, quando falam de amor, ganham uma força poderosa. O amor exige algo da repetição, denunciando a inexistência da relação sexual. Nos termos do desejo, o amor não se realiza, exigindo reprises. Algo não cansa de não se escrever. Então, de novo, mais uma vez, né? Se a gente pudesse pensar que o amor aniquilaria o desejo, então uma pessoa quer ficar com a outra, então ela consegue ficar com a outra, pronto. Não precisa ficar nunca mais. Não, já conseguiu. Mas não, tem alguma coisa que não se escreve e precisa repetir. Mais uma vez, né? É que nem a vertente erotomaníaca do amor, o Lacan vai dizer, né? Da mulher que precisa saber o tempo todo ser amada, né? Então ela pergunta, você me ama? E agora? E agora? E agora? E hoje? Né? Hoje você não disse. Né? Então parece aquela cena infantil da criança dentro do carro, dela pergunta para o pai, estamos chegando? E agora? E agora? E agora? Né? Tem alguma coisa na relação com o tempo que ainda está se escrevendo e alguma coisa disso no amor não cansa de não se escrever, né? Então fica de fora. Então, certamente, se a relação entre os sexos não é da ordem da complementaridade, isso não é apenas, né, porque amor e desejo em muito se divergem, mas também porque os diferentes modos de gozar vão se fazer presentes. Se a relação sexual é impossível, isso é porque homem e mulher têm diferentes modos de amar, desejar e gozar. Então, o amor também é um esforço para inscrever o gozo na relação com o outro. A Colette Soler, ela descreve assim no livro A Maldição sobre o Sexo, nas palavras dela. Se descobre que, ainda que sem modelos, o amor não deixa de ter determinação. Esse foi todo o trabalho de Freud, buscar o que determina o amor. Essas determinações, que aparecem no caráter compulsivo, repetitivo do amor, são agora, sabemos, as coações do próprio inconsciente. Então, posso formular do seguinte modo a revelação da psicanálise sobre o amor. Está estruturado como sintoma. Talvez fosse melhor dizer que é um tipo de sintoma, o que enoda o sintoma autista a um semelhante sexual. O sintoma que encerra a relação com o gozo autista. O amor é o sintoma que encerra o sintoma... o amor é o sintoma que encerra o sintoma autista em um laço social. Então, por isso a gente pode entender que o amor recíproco faz um nó, se é que, né, falar em amor recíproco já é um negócio esquisito, porque, né, cada um ama do seu próprio jeito, nas suas fórmulas, mas quando acontece de alguém supor que ama o outro e alguém supor que ama esse um, né, estou chamando isso de recíproco. Então, quando acontece esse negócio aí, que agora não consigo mais chamar de recíproco, faz um nó de dois sintomas autistas, isso faz laço. Então, Eros une dois sintomas. Para Colette Soler, então, trata-se de um amor limitado, que liga dois inconscientes
conscientes em suas diferenças. Então, se o amor fica fora do discurso, ele se torna excessivo, fica sem destino cultural, desorientado. E aí a Soler nos diz nesse mesmo livro que o crime nos indica o que há de mais real no amor. Né? Porque se o amor ficar fora da castração, é puro real. Né? Fora do discurso, fora do simbólico, não tem limite o amor. Sobre isso lá que eu falo no Seminário 20, que o verdadeiro amor leva ao ódio. Né? Então assim a gente talvez possa pensar o ódio como um excesso de amor, como um amor que não foi submetido à castração, um amor que não conhece o impossível da relação sexual. Tem o Brownstein, né, que ele escreve um livro chamado Gozo, que ele diz assim: é sabido que para Lacan, diferentemente de Freud, a castração não é uma ameaça, mas pelo contrário, é salvadora. A ameaça verdadeira é terrível em que não haja castração. A clínica mostra, às vezes, que os defeitos na função do pai, que é de incluir o sujeito na ordem simbólica, é a causa de um apelo desesperado, patético, à intervenção castradora que separa a criança do gozo e do desejo da mãe. Por isso que vai ser bem no Seminário 10, que é quando o Lacan fala, né, que somente o amor permite que o gozo condensa o desejo, que é o Seminário da Angústia, né, que ele diz, então, esse dito, porque nesse seminário que a angústia vai deixar de ser a angústia de castração e passa a ser considerada, então, como sinal da falta da falta. O trágico não é a castração, o trágico é que não haja castração. Por isso a gente pode entender, então, a angústia como o avesso do amor. Porque se o amor é o que liga o gozo ao desejo, a angústia vai ser aquilo que vai denunciar a impossibilidade dessa ligação. Se há uma relação, então, entre gozo e desejo, a gente vai entender que é a castração, então, que permite, porque é o impossível do gozo sem limites que vai despertar o desejo. E aí o Lacan vai dizer assim, no Seminário 11, o que a experiência analítica nos permite anunciar é a função limitada do desejo. O desejo, mais do que qualquer outro ponto do quinhão humano, encontra em alguma parte seu limite. E aí, então, o discurso do amor vai ser aquilo que vai enlaçar as pessoas pela via da palavra. Assim, o amor é um convite ao sujeito sair do próprio gozo autístico e ir em direção ao outro. É preciso dizer que as mulheres, os sujeitos femininos, têm mais facilidade para fazerem isso, visto que não estão inteiramente submetidas ao gozo fálico e precisam encontrar um destino para esse gozo suplementar. Já aos sujeitos masculinos, essa é uma tarefa que costuma ser mais difícil, pois, como diz Lacan, ainda que uma mulher queira que um homem goze do seu corpo inteiro, eles tendem a gozar apenas do seu próprio órgão. Daí os pedidos tão comuns que as mulheres fazem aos homens para que eles falem de amor. A Zuckerberg diz, a Malvina Zuckerberg, no livro Amor e Paixão Feminina, ela diz que, então, o homem impõe uma divisão à mulher pelo gozo e a mulher impõe uma divisão ao homem pelo amor. Né? E ela diz ainda que, para o homem, é melhor falar, porque se ele não fala, vai ser ela que vai falar, para reclamar que ele não fala. E aí, então, aqui mais um dito que eu circunscrevi aqui do Badiou, que ele diz então que no amor é que o sujeito vai além dele mesmo, né? Além do narcisismo. No sexo ele está, no fim das contas, em relação consigo mesmo, com a mediação do outro. O outro serve para que ele descubra a realidade do gozo. Já no amor, em contrapartida, a mediação do outro tem um valor para si. O encontro amoroso é isso, você sai em busca do outro para fazê-lo existir com você, tal como ele é. Essa é uma concepção muito mais profunda do que aquela absolutamente banal, segundo a qual o amor não passaria de uma pintura imaginária sobre a realidade do sexo. Portanto, o que uma análise nos ensina é que não se trata de ir em busca da cara metade ou da tampa da panela, como a gente diz no senso comum, né? Mas também não se trata de ser só inteiro primeiro e depois ser inteiro com alguém, como, né, dizem os livros de autoajuda e o pessoal que lê os livros de autoajuda. A proposta de uma análise, então, é que para amar é preciso desejar. E que para desejar é preciso que haja uma falta radical da qual não se pode prescindir. Nós somos, então, somos falantes, claro, né? Somos falantes, mas o que eu queria ter dito aqui era somos faltantes sem amor,
mas faz todo sentido, somos falantes. Né? Somos faltantes sem amor, no sentido das relações amorosas sensuais, e somos faltantes com amor. Talvez sejamos mais faltantes ainda com o amor, visto que no amor dizemos sentir a falta do outro. Então, para terminar aqui, só uma... Eu comecei com a Clarice Lispector e quero terminar com um outro dito dela, que ela diz o seguinte: "E eu te amo era uma farpa, que não se podia tirar com uma pinça." Era isso, obrigada.